Empresas brasileiras têm um apoio estratégico para mandar seus produtos e serviços para fora do país de uma forma inteligente e segura. Com métodos inovadores, parcerias, soluções inteligentes, visão de mercado, conteúdos estratégicos e muita qualificação, a Apex Brasil é referência na promoção de exportações, internacionalização de empresas e atração de investimentos estrangeiros. A agência também atua de forma coordenada com atores públicos e privados em setores estratégicos, tanto para o desenvolvimento da competitividade das empresas quanto para o fortalecimento da economia brasileira. Se é conexão com o mundo de oportunidades no mercado internacional que a sua empresa procura, é o apoio da Apex Brasil que ela precisa. Acesse o mundo. Acesse Apex Brasil. Meet Phil. Phil is passionate about Brazil. Every time he visits on business trips, he makes sure to appreciate the natural beauty of the country, the hospitality and warmth of the local people, and the incredible services that Brazilian cities have to offer. Phil loves Brazil for many reasons, but being a specialist in global funding, he's most interested in the abundance of secure and profitable investment and business opportunities in the country. During his trips to the country, Phil found out that Brazil is truly remarkable. The country has the 12th largest economy in the world and is the 6th largest destination for global foreign direct investment. Brazil is rich in well-developed agricultural, retail, and service sectors. Do you know how he discovered all of this? With Apex Brazil, the Brazilian Trade and Investment Promotion Agency. Apex Brazil's free consultancy program found unique investment opportunities for Phil. And with the PPI, the Partnership Investment Program, Phil's investments are thriving. The PPI works with private investors from all over the world, promoting measures of privatization and facilitating partnership contracts. Phil is just one of the investors from the nearly 70 foreign companies that are currently taking part in successful Brazilian projects seeking to develop infrastructure and help the country's growth, such as private sector concessions for roads, ports, and major national airports, railways that are crucial to the production and transport of grain and ore, the implementation of 5G broadband in the country, concessions for Brazil's stunning national parks, and for research areas in precious metal mining. And there's more. A countrywide sanitation program, construction projects in nursery, hospital, and prison developments are expected to take place soon. Here at Apex Brazil, we guide investors from all over the world, whether they are participating solely or in conjunction with Brazilian companies, and help them assess the many investment possibilities that Brazil has to offer. If you would like to know more, get in touch with Apex Brazil, follow in Phil's footsteps, and seize the profitable opportunities that the PPI has to offer. Learn why investing in Brazil is the right choice for you. O Brasil você já conhece. Somos um continente inteiro em um só país. Em 2019, nós fomos o 6º maior destino de investimentos no mundo. Foram mais de $1 trilhão investidos no Brasil de 2010 a 2019. Somos aproximadamente 211 milhões de pessoas produzindo e consumindo muito. E por falar em produção, temos uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A previsão é produzir 5,3 milhões de barris por dia até 2030. Nós estamos entre os 10 maiores produtores e consumidores de eletricidade do mundo. Quando o assunto é sustentabilidade, os insumos renováveis representam 84% de toda a geração elétrica de todo o país. E ainda temos a expectativa de receber 150 bilhões de dólares em energias renováveis até 2050. Qualidade e competência cruzam céus todos os dias e nos mantém entre os 4 líderes mundiais no setor da aviação. Já no agronegócio, novas tecnologias e oportunidades fazem literalmente o céu ser o nosso limite.
Da plantação à colheita, a implementação de inovações e a busca por métodos sustentáveis tem sustentado famílias, movimentado a economia de muitos municípios e ampliado a produção agropecuária nacional. E com tudo isso, a previsão é que 40% da produção global de alimentos seja de origem brasileira até 2050. Com a infraestrutura de transporte sendo ampliada e aprimorada, em parceria com a iniciativa privada, temos cada vez mais força em nosso braço de logística e distribuição de produtos. Em um momento em que o mundo discute saúde, o Brasil reforça o seu valor. 75% da população brasileira utiliza o Sistema Público Universal de Saúde. Os laboratórios brasileiros se destacam em pesquisas críticas e o setor recebe 35% de todos os investimentos. Nos últimos 4 anos, 13 unicórnios foram fundados no Brasil. Temos mais de 220 fundos de investimentos ativos e mais de 13 mil startups, com excelentes oportunidades nos segmentos de fintech, health tech e agrotech. E se o objetivo é investir com confiança e segurança, o Brasil é o seu destino. E a Apex Brasil tem tudo para te apresentar as grandes oportunidades em nosso país. Invista no Brasil. Invest in Brazil. Inviertas em Brasília. Invista no Brasil. Touchitai Baci. Invista no Brasil. Invest in Brasil. Inviertas em Brasília. Invest in Brazil. Touchitai Baci. Invest in Brasil. A automação é sinônimo de modernidade e agilidade. Ela otimiza processos e garante a eficiência em processos industriais. Mas o impacto disso tudo vai muito além e se faz presente não apenas nas rotinas das empresas e indústrias, mas também em casa e até nos momentos de lazer. Na produção de energia, no processamento de alimentos, nos escritórios, casas, na arte e lazer, na produção de insumos sintéticos, no beneficiamento dos insumos naturais, na qualidade de vida, saúde e bem-estar e no compartilhamento de inovação, tecnologia e conhecimento. A Smar detém as tecnologias de automação que dominam os processos e tornam empresas e indústrias mais modernas e competitivas. Há 46 anos, a Smar desenvolve e incorpora em seus produtos tecnologias com o objetivo de suprir o mercado de automação com soluções abrangentes, avançadas, práticas, robustas e de custo efetivo. Tecnologias que são utilizadas mundialmente e que estão presentes em várias etapas de produção industrial, seja para medir, ajustar, controlar, operar e diagnosticar, proporcionando segurança, confiabilidade, amparadas pelo reconhecimento mundial nas normas e certificações especializadas. A Smar é uma empresa de tecnologia com dezenas de patentes registradas nos Estados Unidos em hardware, software, mecânica e processos. Pesquisa, desenvolvimento e inovação de tecnologias avançadas em eletrônica, metalurgia, fusão e ciência dos materiais empregados na construção de sensores, transmissores, posicionadores e controladores. Tudo isso para bem servir as indústrias nos seus investimentos e na preservação do seu patrimônio. E com o empenho em desenvolver novas soluções, os nossos laboratórios estão criando e testando as tecnologias do futuro, com recursos integrados, puramente digitais, movimentando, armazenando, transferindo e analisando dados, em arquiteturas abertas e sistêmicas, tal como o mundo deseja. Porque a Smar está atenta às demandas de mercado para continuar antecipando-se ao novo e assim manter o seu pioneirismo nos processos de soluções tecnológicas. Estamos aqui com os diretores da Nova Smar, o Ricardo Argolo, que é diretor executivo, e o Libânio Souza, que é diretor-presidente. Sabendo que a empresa vem crescendo fortemente nos últimos anos, em especial em 2020, mesmo em plena pandemia, a Nova Smar cresceu 34%. Qual que é o plano de expansão do mercado nacional e internacional dos próximos anos? A Nova Smar possui um portfólio de produtos de alta tecnologia e qualidade e concorre com os maiores fornecedores do setor de automação industrial mundial. Hoje, atuamos nos 5 continentes e atendemos 55 países. Identificamos
um potencial muito grande para a expansão do mercado, tanto no Brasil como no exterior. Os nossos planos é de multiplicar em 10 vezes o nosso faturamento em 8 anos. Partindo do princípio que a Smart sempre teve a característica de atrair e de reconhecer e desenvolver grandes talentos, como que é a relação de desenvolvimento humano dentro da empresa? A liberdade para criar faz parte da nossa cultura organizacional. O que fazemos é desenvolver capital humano para transformar ideias em novas tecnologias, utilizando para isso as boas práticas da gestão do conhecimento. Daí, sermos um celeiro de inovação. Sabendo que a Nova Smart é reconhecida mundialmente por ter trazido ao mundo a tecnologia Field Bus, inclusive vencendo o prêmio FINEP de inovação na categoria Grande Empresa, qual que é o próximo salto de inovação que a gente pode esperar da Nova Smart? Com os novos incentivos do governo federal para a inovação, a Nova Smart espera, com o seu Plano Geral de Desenvolvimento número 5, oferecer ao mercado mundial os mais inovadores controladores de campo nas tecnologias OPAS, FDI e Ethernet APL. Elementos fundamentais para prover a segurança cibernética, o acesso via IoT, computação em nuvem e os demais conceitos da indústria 4.0. Diante disso, a Nova Smart está aberta a ideias e investimentos e eu te convido a nos procurar durante o evento. Smart Technology Company. Olá, boa tarde. Começamos a segunda parte da programação do Fórum de Investimentos Brasil 2021, uma realização da Apex Brasil, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Ministério da Economia, do Ministério das Relações Exteriores e do Governo Federal. A partir de agora, a nossa programação se divide em 3 canais de transmissão, onde os painéis acontecerão de forma simultânea. Confira os detalhes da programação no menu Agenda, aqui mesmo, na plataforma virtual do Brasil Investment Forum 2021 e escolha o painel do seu interesse. Além disso, não deixe de conferir os estandes virtuais do evento, onde até a próxima sexta-feira, 4 de junho, será possível interagir e fazer network com os demais participantes do evento. O digital agora é real. Gera valor, traz eficiência e acelera o nosso jeito de produzir, consumir, comunicar e viver. Nesta nova realidade, dados são matérias-primas, informações são produtos e o conhecimento é a marca dos países que lideram o desenvolvimento industrial. Mas afinal, qual é o lugar do Brasil nessa revolução? Quais empresas e segmentos serão vencedores? E como o governo vem trabalhando para criar novas oportunidades? Impactos da digitalização, servitização, IoT e Indústria 4.0. A revolução digital tem profundo impacto nas relações políticas e econômicas. Cada vez mais, o domínio da informação é o que faz a diferença na competitividade das empresas. Nesse cenário, inovar não é uma escolha, é uma obrigação de quem pretende se inserir numa sociedade em que as transformações são exponenciais. O Brasil, é claro, não fica à margem desse ciclo. Mas quais são as soluções que o país tem a oferecer? É o que nós vamos ver no painel Indústria, Impactos da Digitalização, Servitização, IoT e Indústria 4.0, que traz as presenças de Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Igor Calvé, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Nicolás Simone, diretor executivo de Transformação Digital e Inovação, CIO Petrobras. Christopher Podgorski, presidente e CEO da Scania América Latina. Kátia Vasques, presidente da IBM Brasil. Renata Vasconcelos, diretora sênior de política do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, BUSBC.
Durante o debate, você pode enviar perguntas por meio da plataforma. Nós começamos com o senhor Igor Calvé, moderador deste painel, que está conosco aqui no estúdio. Sejam todos muito bem-vindos e bom painel. Olá, boa tarde a todos e a todas que nos assistem, em especial os investidores ao redor do mundo e aos empresários brasileiros. Tenho a honra, a satisfação de aqui moderar esse painel, um painel que, a mim, pelo menos, traz uma boa oportunidade de aprender e dialogar com grandes personalidades da nossa indústria, da indústria brasileira. Logo mais cedo, nós ouvimos que aqui o Fórum de Investimentos Brasil é um espaço para uma conversa franca entre governos e setor privado. E aqui não poderia ser diferente. Vamos discutir um painel sobre a indústria, que há muito tempo no Brasil vem evoluindo, algumas vezes a passos largos, outras a passos menores, mas, sem dúvida, um setor que no Brasil tem muito a oferecer e que pode fazer a diferença, uma virada importante em termos de produtividade para a nossa economia. E é importante discutir qual o impacto da digitalização, o impacto do IoT, da servitização em toda a cadeia industrial. E, para isso, nós temos aqui tanto representantes do governo, na verdade, o representante do governo, Carlos da Costa, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, e, devo dizer, também presidente da BDI, que talvez seja o mais importante, Carlos da Costa, hoje. Temos também aqui representantes do setor privado, para essa conversa franca. Afinal de contas, saber o que o governo brasileiro tem feito, como as empresas têm reagido e como nós podemos melhorar é algo fundamental para a atração de investimentos. O estágio em que nossas empresas hoje estão, a forma como o governo vem tratando esse novo estado, né, da produção mundial, na diferença de produção, por diferença também de consumo, tem promovido alterações profundas na forma como as nossas empresas têm visto seus modelos de negócio e têm produzido os seus produtos e os seus serviços. Inicialmente, importante destacar também que estamos num painel misto, presencial e também virtual. Aqui, presencial, temos seguido todos os protocolos sanitários, usávamos máscaras até pouco tempo e agora estamos aqui com o distanciamento devido e também de forma virtual com 3 participantes. Vou prosseguir um painel com algumas perguntas individuais para cada um dos nossos palestrantes e tentarei fazer pelo menos 2 ou 3 rodadas de perguntas. Vou pedir a todos já, inicialmente, na primeira rodada, que se apresentem, introduzam, obviamente, do tema, né, que tenham a dizer hoje a todos os investidores que queiram investir no Brasil nos próximos meses, no próximo ano. E também peço o respeito dos nossos palestrantes com o tempo. 3 a 5 minutos em cada uma das respostas, e assim eu vou pedir. Se, porventura, eu vier a interrompê-los, não sintam constrangidos. Eu terei que fazer isso em benefício até de todos que nos assistem. Então, muito bem-vindos a esse painel. Inicialmente, eu queria passar, para suas considerações iniciais, a palavra ao secretário especial Carlos da Costa, do Ministério da Economia. Carlos, por favor. Muito boa tarde a todos os senhores que nos acompanham, senhores empresários, senhores investidores. Aliás, uma marca desse governo tem sido o enorme respeito àqueles a quem nós servimos, os cidadãos, os empreendedores, tanto daqui como aqueles que acreditam em nosso país. Eu queria, inclusive, na ordem, começar saudando o meu amigo Christopher Podgorski, aqui à esquerda, que tem acreditado muito no país, inclusive agora investindo, nós temos apoiado de todas as formas em novas maneiras de gerar energia, como o caminhão a gás natural, algo que tem crescido muito no Brasil. Gás natural, um combustível verde, como nós acreditamos. Eu queria saudar também a Renata Vasconcelos, da US Chamber of Commerce. Obrigado pela sua parceria também. Queria saudar a Kátia Vasques, a gerente-geral da IBM Brasil, né, falando de indústria e trazendo a IBM. Eu vou falar já porque é tão importante a gente ter toda a cadeia de valor. Quando a gente fala de indústria hoje, não é só manufatura, muito pelo contrário. Eu queria saudar também o nosso parceiro da Petrobras, Nicolás Simone. Queria saudar
o meu amigo Igor Calvé. Aqui temos um pouquinho de conflito de interesse, né, Igor, porque eu sou presidente do conselho lá, e ele tem feito um brilhante trabalho na BDI, que tem sido um dos pilares da nossa atuação em digitalização. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse é um ano, apesar de todos os problemas, marcante, porque depois de 30, quase 40 anos, a indústria voltou a crescer no Brasil. O Brasil começa um processo de reindustrialização, depois de termos sofrido durante tantos anos uma sequência de políticas que reduziu a importância da nossa indústria. Nós vimos ao longo dos 30, 40 anos uma queda de produtividade no Brasil e vimos também uma redução da participação da indústria no PIB, mas diferente do que aconteceu em outros países, sem um aumento do que a gente chama de densidade industrial. É natural que os países avançados reduzam a participação daquilo que nas contas nacionais chama indústria, que é a parte mais manufatureira, mais física, mas que aumente a participação da cadeia de valor como um todo, aumentando a densidade dos produtos. Nós não vimos isso. Nós vimos uma queda nessas duas dimensões. E isso é muito ruim para o nosso país. Isso foi um resultado de uma piora no Brasil em vários indicadores que nós estamos revertendo nesse governo. Nós estamos dando a volta no Brasil como um todo. O Brasil está se transformando no melhor ambiente de negócios, marcos regulatórios mais modernos, mão de obra mais qualificada, que são pilares básicos para aquilo que é o propósito desse painel. Indústria 4.0, servitização, IoT e assim por diante, que poderia simplesmente se traduzir em uma palavra, indústria, porque a indústria, não mais do futuro, do presente, ela é servitizada, ela necessariamente está se transformando em 4.0 e precisa de IoT. Logo, a gente está falando aqui de indústria, a única indústria que será aquela responsável pelo aumento da produtividade, pelo aumento da mão de obra, pelo aumento do emprego e assim por diante. O que nós fizemos nesse governo? Em primeiro lugar, resolvemos o problema macro, que matava a indústria. Reduzimos juros, o câmbio voltou a um patamar adequado para que nós tenhamos produtividade e também estamos controlando gastos públicos e, no futuro, reduzindo gastos públicos. Pela primeira vez, o governo brasileiro vai terminar, de acordo com as nossas projeções, com uma quantidade de gastos com porcentagem do PIB menor do que no primeiro ano. E isso abrirá espaço para redução de impostos, que só vieram. O Brasil ficou 200 anos com, no máximo, 20% de imposto sobre PIB e chegamos a quase 40% em 30 anos. Isso coincidiu com esse ciclo de desindustrialização. Quem mais aumentou a carga tributária foi a indústria. Segunda coisa, melhorando o ambiente de negócios. Vou dar só um exemplo. Quando nós chegamos do governo, o imposto sobre a IoT era por chip, era ad rem. Isso inviabilizava praticamente a adoção de IoT em grande parte da indústria brasileira. Nós mudamos isso e fizemos várias outras, dezenas, centenas de mudanças que a imprensa está chamando de micro-revoluções ou micro-transformações, que nós estamos fazendo, que no todo gera uma grande transformação e vai fazer com que nós sejamos, até o final do governo, no ranking divulgado no ano seguinte pelo Banco Mundial, uma das 50 melhores economias para se fazer negócios. Nós estamos também construindo o perfil regulatório do futuro. Fizemos várias mudanças de marcos regulatórios. O marco do saneamento, o marco de telecomunicações, inclusive amanhã nós vamos sancionar o novo marco legal de startups, que é tão importante para que as nossas startups evoluam. E, por fim, estamos também investindo bastante em capital humano. Vamos terminar o governo com mais de 10 milhões de pessoas treinadas, principalmente em habilidades digitais, inclusive boa parte com doações do setor privado, os melhores programas de formação disponíveis, e mais de 2 milhões de empreendedores qualificados em Management Capabilities com as melhores técnicas já aprovadas internacionalmente. E, especificamente, dentro da agenda digital, temos uma oportunidade que a gente chama de leapfrogging. O Brasil, até por estar tão atrás em todas essas dimensões,
uma vez implementadas, como estamos implementando, todos os novos marcos regulatórios, criando um ambiente amigável ao investimento e investindo tanto em capacitação de micro e pequenas empresas, que é um dos pilares da nova estratégia de indústria 4.0, desenvolver fornecedores e assim por diante, nós também conseguiremos dar grandes passos. Marco legal de startups, capacitação de micro e pequenas empresas, trabalhador do futuro, Câmara da Indústria 4.0 e, por fim, não poderia deixar de mencionar, o reposicionamento da BDI, que antes era bem desfocada, falava de dezenas de coisas relacionadas à indústria, agora tem apenas um foco. Como é que nós avançamos para digitalizar a economia brasileira? Esse é o país que nós estamos construindo, esse é o país que nós vamos entregar. Muito obrigado, secretário. Você trouxe vários aspectos que eu gostaria de aqui, ao longo da nossa conversa, mencionar. Você falou em leapfrog, você falou do renascimento, né, por assim dizer, da indústria, falou que a indústria hoje podemos chamar de industry, então, né, vamos usar a expressão em inglês, essas fronteiras estão se rompendo. E eu queria, né, ao mencionar que o Carlos, que nos falou das grandes reformas e também das micro-revoluções que estão acontecendo, já passar talvez por setor privado, e aí a primeira pessoa que eu gostaria para fazer as suas primeiras considerações, a Kátia Vasques, presidente da IBM no Brasil, para dialogar não só com o que o secretário acabou de nos falar, mas também passar a visão aí da IBM sobre esse processo de renascimento da indústria. Palavras iniciais, Kátia. Depois nós vamos falar sobre formação profissional, que o secretário já nos falou um pouco aqui, eu acho que é melhor essas habilidades e outros assuntos mais. Se tiver com o áudio desligado, por favor, já acione o seu áudio e a palavra é sua. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os meus colegas que participam comigo aqui no painel e todos os participantes aí do BIF 2021. É uma honra participar desse importante fórum representando a IBM Brasil e eu quero, a princípio, aproveitar para parabenizar a Apex, o BID e o governo federal por essa 4ª edição do evento, que reforça o papel do Brasil como um dos países mais atraentes para o investimento. A transformação digital do Brasil ela está acontecendo e acontecendo de forma muito acelerada. Segundo uma recente pesquisa que foi feita pelo Instituto IDC, foi estimado que até 2022, cerca de 40% do PIB latino-americano será digital. Isso vai gerar até 460 bilhões de dólares em investimentos e despesas com tecnologia da informação até 2023. É considerável a forma como a pandemia acelerou as relações humanas, a transformação das relações humanas, da relação trabalho-emprego, da relação consumidor com indústria, e isso faz com que a gente acelere de forma significativa todos os nossos processos. A IBM ela chegou no Brasil em 1917. O Brasil foi o primeiro país a sediar uma filial da IBM fora dos Estados Unidos. E junto com os nossos clientes, nós construímos lindas histórias que se entrelaçaram com o desenvolvimento do Brasil e fomos, ao longo de todos esses anos, vivenciando mudanças sociais, mudanças políticas e econômicas que formaram o Brasil que a gente vê hoje. Nos anos 60, a IBM foi responsável por trazer poder computacional para o Brasil, ajudando as empresas que estavam emergindo. E na década passada, tivemos o Brasil como pioneiro na utilização de inteligência artificial através de computação cognitiva. E hoje, o Brasil atinge um momento especial de transformação, onde a sociedade e a economia buscam se reinventar de uma maneira sustentável. E as indústrias, especialmente as indústrias de tecnologia, têm um papel essencial na transformação, na construção de sistemas de modelos de negócios abertos e que permitam
a inclusão digital da sociedade. É com isso e com muito orgulho que eu tenho que afirmar que nós estamos prontos. A economia brasileira, o Brasil, está pronto para seguir investindo na digitalização do nosso país e para trabalhar por um ambiente mais inteligente, mais aberto e mais inclusivo. Devolvo a palavra aí para você, Igor. Acho que no meu tempo, hein? Cumpri meu tempo. Muito obrigado, Kátia. Cumpriu, sim, o seu tempo. Eu queria agradecer por suas palavras iniciais. Você falou coisas que vão nos ajudar aqui ao longo desse debate. Uma das coisas que você falou, o Brasil está pronto. Isso é importante para todos aqueles investidores que nos assistem hoje. O Brasil está pronto, o secretário já nos deu aqui uma deixa sobre algumas reformas importantes por que passa o país nesse momento. E agora é interessante dizer que o Brasil está pronto em um setor que é fundamental para essa transformação digital, o setor que a IBM está inserida. Mas agora eu vou passar a palavra ao Nicolás, que é tradicionalmente um setor em que nós pensamos mais rígido, extração de petróleo, refinarias, mas também está conosco aqui num painel sobre transformação digital. Nicolás, queria passar então inicialmente a palavra para você, para as considerações iniciais, porque é muito importante ver também uma empresa como a Petrobras inserida num assunto como esse de digitalização, IoT e indústria 4.0. Seja bem-vindo. Obrigado a todos aí. Bom, obrigado pelo convite. Eu quero também parabenizar pelo evento. Eu acho que promover os investimentos no Brasil é fundamental para todos nós. Petrobras investe muito também no Brasil. Para falar um pouco da estratégia de transformação digital aqui na Petrobras, foi criada uma diretoria a fines de 2019, que é a Diretoria de Transformação Digital e Inovação. E quando nós começamos a trabalhar a estratégia na Petrobras de transformação digital, focamos em 3 eixos. O primeiro eixo que é Go Digital, ou seja, implantar os caminhos para ir esse caminho digital, o digital, que é o ser digital, e o terceiro eixo, que é o Go Lean, ou seja, ter uma empresa mais leve, menos burocrática. Então, vou explorar um pouquinho esses 3 eixos de Go Digital, Be Digital e Go Lean. E, por suposto, que nós temos muita inovação, ou seja, nós temos o CEMPES, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento mais grande de Latinoamérica, 300.000 metros quadrados de edificação, 147 laboratórios, 8.000 equipamentos e, o mais importante, um grupo de profissionais, de colegas que é excelente. Eu estou aprendendo muito a trabalhar com eles. E como falamos no CEMPES, e aí eu vi muitos aqui dos colegas panelistas falando, nós queremos imaginar, criar e fazer hoje o futuro da Petrobras. Então, que estamos turbinando para poder dar um passo à frente. Agora, indo na parte dessas 3 dimensões que eu falei para vocês, explicando um pouquinho mais a estratégia da Petrobras e desmistificando alguns temas, não? Petrobras investe muito em transformação digital, investe muito em inovação. No eixo Go Digital, que eu vou explicar agora, nós focamos na tecnologia de informação, não? Por meio de criação ou de compra de plataformas tecnológicas para suportar a transformação digital. Então, estamos investindo muito em plataformas tecnológicas. Eu falo que estamos asfaltando a estrada para a Petrobras poder acelerar nesse processo de transformação digital. Como falou Kátia também, nós estamos investindo muito em supercomputadores. Só nestes últimos 2 anos, nós implementamos o Atlas e Fênix, que são 2 grandes supercomputadores, os 2 maiores de América Latina. E agora, no segundo semestre deste ano, nós vamos ativar o Dragon, que é um dos grandes supercomputadores que nós temos, que mais ou menos para todo mundo aqui ter vamos a falar, uma noção de escala, representaria 100.000 laptops modernos conectados em conjunto e processando informação, não? E aí, quando nós processamos informação geológica, ou seja, simulações que antes demoravam 30 dias, agora estão demorando 1 dia com todo esse processo de supercomputadores. Agora, toda transformação digital tem um desafio tecnológico, sim, mas se faz através das pessoas. Não adianta achar que transformação digital é um problema tecnológico, é um problema também, é uma transformação cultural, e por isso também nós estamos com esse eixo de Be Digital, ou seja, ser digital. Então, como trabalhamos com as pessoas, através das pessoas, estamos implementando o que são Agile at Scale, ou novos processos ou novas metodologias de trabalho, como Agile em escala. Nós, praticamente, em início de 2020, não tínhamos muitas equipes Agile, agora estamos em 180 equipes Agile. Queremos finalizar 2021
tendo mais ou menos 450 equipes Agile e daqui a uns anos 1.500. Então, isso requer toda uma transformação de novas formas de trabalho, design thinking, hackathons e novas formas que nós estamos adotando. Além de, como foi falado aqui, implementamos a academia, que é para fazer o reskilling de nossos colegas internos em novas tecnologias, em novas formas de trabalho, porque quando falamos de transformação digital temos esse trinômio, não? PPT, que é processos, pessoas e tecnologia. E aí nós temos que estar trabalhando continuamente junto com eles. Também nós estamos montando, nesse contexto do Bidigital, uma grande parceria, estamos criando um ecossistema de inovação, onde chamamos startups externas, mas também estamos com um programa de startups internas na Petrobras. Eu falo que santo de casa faz milagre também. Então, como quando nós estamos procurando startups fora, temos várias equipes dentro que têm muitas ideias boas para implementar e nós estamos selecionando elas. Não? Nós selecionamos em 2020, recebimos 93 ideias e selecionamos 15 startups internas. E 2 delas já viraram unicórnio. Então, aí demonstra o potencial que nossas equipes e esta transformação que estamos fazendo está tendo. E quando falamos do terceiro eixo que eu expliquei, nós temos o Go Digital, Bidigital e o Go Lean, é que nós queremos uma Petrobras mais leve, optimizar e automatizar processos, robotização de processos. Um conceito chamado paperless, ou seja, zero papel. Então, quando nós falamos desse terceiro eixo, obviamente temos um desafio muito grande. Estamos migrando para S/4HANA, estamos implementando RPA, que é robotização de processos, estamos implementando ferramentas de digitalização de processos e isso requer uma reengenharia de processos, porque não adianta implementar os mesmos processos que nós temos hoje. Então, estamos dentro de uma grande evolução dentro da companhia. E com isso, nós estamos avançando em inteligência artificial e implementando outras plataformas tecnológicas. Agora, quando se fala de indústria 4.0, e um ponto que eu queria nos provocar um pouquinho aqui, e como enxergo isso na Petrobras, hoje se fala de indústria 4.0, mas eu acredito que na Petrobras nós já evoluímos um pouco e estamos no que se chama o conceito de indústria 6.0. Qual é o conceito, só para deixar uma provocação aqui na mesa? Mientras a indústria 4.0 trabalha em automação, não? E a 5.0 com automação com inteligência artificial, nós na Petrobras acredito que estamos na 6.0, por quê? Porque estamos trabalhando e adicionando uma variável de operar em ambientes inóspitos. Ou seja, se vocês veem, Petrobras opera 2.500 metros de profundidade, somos especialistas em águas profundas, ultraprofundas, a perfuração a vezes supera os 5 quilômetros de profundidade. Então, eu falo que as pessoas pisaram a Lua, mas ainda ninguém colocou o pé no fundo do oceano. E Petrobras é onde trabalha. E aí nós temos robotização, temos inteligência artificial, temos automação, temos IoT, não? Sensorização. Uma plataforma nossa, por exemplo, tem mais de 40.000 sensores operando e captando dados em tempo real, em um ambiente, como vocês sabem, que essa sensorização é extremamente importante para poder controlar a operação. Então, eu estou deixando um temperinho mais que, quando nós vemos a indústria 4.0, adicionamos inteligência artificial e ainda adicionamos que operamos em ambientes inóspitos, eu acredito que nós estamos dando um pulo a esse conceito de 4.0 aqui na Petrobras. Então, e em paralelo a isso, todo o que orbita isso, estamos falando da área de segurança e informação. Não? Vocês viram todos os acontecimentos de cybersecurity e acredito que no caminho de transformação digital tem que ter também um caminho de trabalhar muito o tema de segurança e informação. Não? E segurança e informação é sempre vista como excessiva, até o dia que não é suficiente. Não? Então, é um ponto que nós temos que continuamente estar investindo nele. Então, queria deixar algumas provocações, falar um pouquinho também do que nós estamos fazendo e também marcar a importância e a grandeza do Brasil para continuar investindo nele. Não? Ou seja, o Brasil tem um potencial muito grande e nós, como Petrobras, enxergamos isso e estamos investindo como desde sempre aqui no Brasil. Então, contem conosco. Muito obrigado, Nicolás. Já de imediato passo a palavra ao Christopher Podgorski, nosso CEO e presidente da Scania, que tem uma trajetória também longa no Brasil e que tem acompanhado a evolução e os investimentos industriais no Brasil, num setor que, por muitos anos, teve um peso super importante na nossa economia. Christopher, com você.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Igor, colegas panelistas. É uma satisfação enorme estar aqui participando deste evento e representando uma organização que tem 130 anos de história. 130 anos de profundas transformações. Se não vejamos, iniciou a sua trajetória como fabricante de bicicletas e componentes de vagões ferroviários. Então, são 62 anos de história no Brasil, onde o transporte e a marca Scania são praticamente sinônimas. Enfim, estamos, desde 5 anos atrás, em 2016, imbuídos de um novo propósito, que é o de descarbonizar o sistema de transporte. Então, sustentabilidade é o guarda-chuva que guia todas as nossas decisões, investimentos, ações comerciais e etc. Quando falamos de digitalização, de IoT, de indústria 4.0, de servitização, enfim, nós somos cópia fiel, produção global e produto global da nossa casa matriz na Suécia. Nós tivemos a possibilidade, então, de fazer a transferência tecnológica e hoje oferecemos aos nossos clientes produtos e serviços premium iguais aos que são hoje produzidos e entregues no continente europeu e em mais de 120 países do mundo. Isso nos enche também de orgulho, mas também nos fazem coparticipantes do desenvolvimento dessa jornada acelerada rumo à digitalização. A fonte, a raiz de tudo, são a otimização de nossos processos industriais, mas muito aprendemos, então, na aplicação da digitalização e das tecnologias de IT, na otimização dos processos, no ganho de eficiência, de produtividade. E o melhor, tudo que nós aprendemos, nós também estamos aplicando em servitização, em serviços conectados aos nossos clientes, onde nós entendemos que uma das grandes contribuições de sustentabilidade estão em cima do ganho de eficiência energética, também no ganho dos fluxos das atividades de logística e transporte, e, numa etapa onde fizer sentido econômico e financeiro, buscarmos, então, a introdução das tecnologias de combustíveis alternativos, renováveis e ainda a eletrificação. Que é da sustentabilidade, da urbanização e da digitalização, mas a nossa indústria de transporte e logística será fortemente afetada, já está sendo fortemente afetada, disrompida praticamente em 3 tecnologias, que é a automação, a conectividade e a eletrificação. Estamos posicionados, já temos a tecnologia dominada, em desenvolvimento. O que nós estamos buscando agora é, em parceria, passo a passo, ao lado dos nossos clientes, entendermos como serão os novos modelos de negócios de futuro. Não sabemos como vai terminar, nós só sabemos que nós estaremos posicionados e, uma vez mais, presentes no novo modelo de negócio embasado em novas tecnologias. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de participação, Igor. Obrigado, Christopher. Nós ainda temos algum tempo aqui. Vou passar a primeira intervenção dessa primeira parte, que é a Renata Vasconcelos, a Senior Policy Director no Brasil, da US Chamber of Commerce, para fazer as suas considerações iniciais, e aí depois nós vamos passar, então, para uma discussão, acho que um pouco mais aprofundada sobre esse nosso tema. Renata, com você. Boa tarde a todos, boa tarde, Igor. Começo agradecendo os organizadores, a Apex, o BID, o Governo Federal em especial, pelo convite para participar desse painel. A US Chamber tem uma parceria de longa data com todos os organizadores. Agradeço e saudações aos panelistas que estão aqui comigo hoje. A minha ideia hoje, fechando as falas iniciais,
seria trazer uma visão mais transversal sobre boas práticas de políticas públicas em digitalização, baseado em discussões internas que temos na US Chamber of Commerce. Como vocês devem saber, a US Chamber é uma organização que representa o setor privado americano, tanto nos Estados Unidos como em outros países, incluindo o Brasil. Temos mais de 3 milhões de empresas associadas, de todos os portes, todos os setores. O Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, que é o qual eu faço parte, tem a missão de promover o investimento e o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Bom, vou falar um pouquinho do impacto da pandemia, acho que já foi comentado aqui, e a digitalização. Eu acho que não é controvérsia nenhuma que a pandemia ajudou a gente a trabalhar, as crianças a estudarem, permitiu a ciência avançar na vacina a essa pandemia, serviu como uma plataforma de informações. Todos esses impactos foram muito benéficos para a população mundial. O desenvolvimento da indústria digital avançou significativamente nesse último ano. Infelizmente, foi preciso uma pandemia para isso acontecer. Então, eu me pergunto, e agora? Como que a gente sustenta essa aceleração positivamente? Que lições que nós aprendemos nesse curso prático aí de digitalização intensivo? É uma grande questão, o fato de que a gente vai usar esses ensinamentos para traduzi-los em ações concretas. Eu vou falar um pouquinho com o meu, como a gente fala nos Estados Unidos, com o meu chapéu de advogada. Eu acho que a gente deve aprender que a regulação e políticas públicas relacionadas à indústria digital devem ser adaptáveis, flexíveis, para não travarem a inovação, não se tornarem obstáculos insuperáveis que prejudicam a população e o progresso da tecnologia. Então, como achar esse equilíbrio tem muito a ver com a colaboração dos stakeholders importantes, as empresas, os experts e a população em geral. Eu acho que os países que não entenderem esses dois fatores, estruturas, marcos jurídicos adaptáveis e a constante colaboração com a sociedade e a indústria, vão ficar para trás. Alguns exemplos que eu gostaria de enfatizar aqui brevemente. Na área médica de saúde, a US Chamber apoia uma governança responsável e transparente sobre a informação médica de saúde, como lidar de maneira diligente com a informação que é coletada, usada, transferida quando necessária, sem a gente criar empecilhos que geram incertezas no mercado e com medidas que garantam o respeito à privacidade dos pacientes. Achar esse equilíbrio, novamente, pode ser benéfico, pode reduzir custos, proporcionar maior apoio e acesso ao serviço médico de qualidade. Eu acho que um bom exemplo que despontou fortemente nessa pandemia é a telemedicina. Importante desenvolvermos uma estrutura jurídica em volta desse novo ambiente de provisão de serviços médicos que não vai acabar, só vai progredir depois da pandemia, mas algumas questões já existem e vão ter que ser solucionadas, como, por exemplo, desafios na área, pelo menos aqui nos Estados Unidos, na área de reembolso, licenças e privacidade dos pacientes. Outro exemplo é a inteligência artificial em pesquisas médicas para diagnóstico, tratamento de doenças. A Kátia cobriu esse assunto já. Do ponto de vista legal, eu adiciono, de novo, o desafio aqui é também superarmos leis desatualizadas que podem impactar o deslanche da inteligência artificial para vários usos, não só no Brasil, nos Estados Unidos, por todo o mundo. A gente reconhece, o US Chamber tem consciência do trabalho excelente que o Brasil tem feito na sua estratégia de inteligência artificial, que está ancorada em ética, boa governança e nas melhores práticas internacionais. Mudando um pouquinho para outra indústria, a agricultura. Os benefícios da tecnologia já são observados gradualmente há anos
Esse processo, logicamente, não é estático, continua avançando, e o Brasil, que é uma das maiores potências no setor agrícola, tem o potencial para aumentar ainda mais essa competitividade, com esforços, por exemplo, para avançar a conectividade rural, que possibilite o uso dos equipamentos em seu potencial máximo. É um desafio também de qualquer país continental como o Brasil. Talvez uma rede 5G segura, estável, possa auxiliar esse acesso à conectividade rural no Brasil em breve. Então, com esses dois exemplos e respeito ao tempo de todos, eu vou terminar por aqui, devolvo ao Igor, acho que estou dentro do meu tempo e estou à disposição para outros comentários. Agradeço novamente o convite para participar desse painel. Muito obrigada. Muito obrigado, Renata. Agora eu vou me propor aqui a fazer pelo menos 2 rodadas aqui, e eu vou já, a partir das contribuições iniciais de cada um de vocês, vou dividir essas 2 rodadas, cada uma entre 15 e 20 minutos, temos ainda 50 minutos de painel. Nesses próximos 15 e 20 minutos, eu queria trabalhar com vocês, até para aqueles que nos assistem, nós temos aqui governo e empresas, grandes empresas sediadas em outros lugares, mas com operações no Brasil já há algum tempo. E eu queria, na primeira vertical de conversa, falar sobre acesso à tecnologia nas operações, a importância disso para a indústria nesse novo período em que vivemos. No segundo momento, que entre 15 e 20 minutos também, queria conversar um pouco com vocês sobre pessoas, né, sobre essa transformação digital e qual a importância dessa formação de pessoal e como isso está no Brasil, quais os obstáculos que nós temos. Então, nesse primeiro momento, vou passar de novo aqui a palavra ao nosso secretário especial, Carlos da Costa, para ele aprofundar um pouco mais qual é a estratégia do governo brasileiro atual para apoiar o setor industrial nos próximos anos para acessar novas tecnologias, para usar novas tecnologias e criar modelos de negócio. Vou só pedir para a gente conseguir fazer essas 2 rodadas, a cada um de vocês, que vamos tentar manter entre 3 e 5 minutos as respostas, e aí a gente consegue trabalhar essas 2 coisas que são importantes para aqueles que nos assistem. Carlos, por favor. Bom, acessar novas tecnologias depende, e eu preciso enfatizar isso, de termos um excelente ambiente de negócios. Não existe economia 4.0 sem investimento. E não existe investimento sem oportunidade. E as oportunidades dependem de um excelente ambiente de negócio. Onde mais a inovação floresceu, onde as transformações floresceram na história, é onde você tinha o melhor ambiente de negócios. E esse, aliás, foi um dos principais comentários do nosso presidente hoje de manhã, aqui no Brazil Investment Forum. Ele falou, acima de tudo, do nosso compromisso em reduzir o custo Brasil. Pela primeira vez, nós calculamos o custo Brasil. 1,5 trilhão de reais por ano é o que custa para as empresas brasileiras fazer negócios no Brasil, além do que custaria se elas estivessem no país mediano da OCDE. Isso era o que era, na verdade. Nós calculamos e já estimamos que, com as medidas que já implementamos, esse custo tem um potencial de cair quase 300 bilhões de reais, e até o final do governo, já temos tudo mapeado, e já em processo de discussão com o Congresso, debate, tramitação, medidas que terão o potencial de reduzir no total 800 bilhões de reais, ou seja, é como se as empresas brasileiras recebessem 800 bilhões de reais por ano com todas as reformas que nós fazemos. E isso já está atraindo muito investimento, e a confiança do empresário, Igor, pela primeira vez desde 2004, chegou a 97,7, um dado informado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Quer dizer, o Brasil, no meio dessa pandemia trágica que já ceifou tantas vidas, volta a ter a confiança do empresário de 2004. E subirá ainda mais. O investimento está já acontecendo no nosso país. E qual é a nossa estratégia para continuar? Primeiro, avançar na melhoria do ambiente de negócios. Avançar na melhoria do ambiente de negócios, além do que nós já fizemos, lei de liberdade econômica, medida provisória de ambiente de negócios e tantas outras, com mais medidas que melhorem, que já estão em tramitação, inclusive um importante projeto de lei que nós estamos concluindo para melhorar a segurança jurídica no país. Segundo, precisamos de marcos regulatórios sólidos. Já estamos sancionando o marco de startups,
já sancionamos o de saneamento e o de telecomunicações, e vem aí, já está no Congresso, o de energia, o de ferrovias e vários outros. E terceiro lugar, que eu acho que é muito importante, nós temos que capacitar o nosso empresário. O nosso empresário ainda não sabe usar bem as ferramentas digitais. Nosso empresário ainda não sabe tomar aquelas melhores decisões que diga, eu vou contratar a empresa A, B ou C, vai contratar a IBM, por exemplo, vai contratar a Smart, vai contratar algumas outras que foram mencionadas aqui, para aprofundar a sua jornada digital. E para isso é tão importante o Brasil Mais, que é um programa que vai chegar a 2 milhões de empresários brasileiros, já está acontecendo para melhorar as capacidades gerenciais. Isso talvez seja a maior contribuição que nós damos para que as nossas pequenas empresas, nossas médias empresas, são tão importantes no desenvolvimento industrial, saiam da situação atual, em que elas ainda estão atrasadas por uma situação que talvez sejam as mais pujantes, porque nós temos empresários fortes que superaram todas as dificuldades dos últimos anos, que agora terão um melhor ambiente de negócio, e isso representa um ambiente de investimento. Por isso que para os investidores estrangeiros, hoje o Brasil é talvez um dos países mais promissores. O John Cochrane disse ontem, um dos principais economistas americanos, que o Brasil tem potencial de crescer mais que a China. Esse é o novo Brasil, é um Brasil que a gente viu na década de 70 e que nós estamos começando a ver hoje. São reformas que transformam o Brasil em um dos melhores países para se investir do mundo, e principalmente na digitalização, na modernização das nossas empresas e na competitividade nesse novo contexto. Muito obrigado, secretário. Então, já de imediato, né, temos aí a melhoria do ambiente de negócios, estamos falando das empresas, né, também serem, digamos assim, melhor instruídas nesse processo, na sua jornada de digitalização. Aí eu já começo, então, com a Kátia Vasques, IBM, empresa de tecnologia. Boa, Kátia, vocês têm trabalhado também com cloud, com tecnologias, inteligência artificial. Como é que você vê esse processo, né, dessas novas tecnologias, da inteligência artificial e do cloud no processo de transformação digital das empresas brasileiras, e qual estágio e os obstáculos que nós temos? 3 a 5 minutos também. Perfeito, perfeito. Igor, eu acredito que, primeiro, é importante ressaltar que o uso massivo de tecnologias de ponta, como a tecnologia de inteligência artificial, isso já é uma realidade no nosso país. E eu me permito até discordar um pouquinho do Carlos da Costa, mesmo em empresas de grande porte, de médio porte, nós já vemos que o uso de inteligência artificial no Brasil, ele já é o futuro. Então, assim, ele não é um futuro que vai acontecer, né? O futuro já é passado aqui em inteligência artificial. A gente tem alguns dados que desde o lançamento do IBM Watson em 2014 até hoje, as empresas brasileiras, elas se destacaram pelo pioneirismo no uso dessa tecnologia. Então, eu gostaria de ressaltar que aquilo que nos falta, às vezes, condições de acesso, em dificuldade, ele nos sobra em potencial de inovação. Nós somos um país de alma inovadora, né? Nós fizemos um estudo recentemente, agora, e 60% dos profissionais de TI entrevistados, de empresas de vários portes, confirmaram que já adotam a inteligência artificial no dia a dia das suas empresas. E eu destaco também um avanço que nós tivemos no ano passado. Em 2020, o uso do agente virtual, um agente virtual chamado IBM Watson Assistant, que é uma chamada por API para os nossos recursos de inteligência artificial, ele dobrou. Então, o ano passado, o consumo que a gente tinha duplicou. E isso foi acelerado pela digitalização que foi imposta pelo trabalho remoto, pelo comércio digital. Ok, que 2020 foi um ano atípico, um ano que a gente teve que se reinventar radicalmente a nossa vida pessoal,
Mas, por outro lado, a gente viu esse cenário de hiperdigitalização em todas as empresas, acelerando o uso da tecnologia na transformação dos processos de negócio. A interação remota nas empresas, no comércio, nas comunicações e no ensino, ela trouxe uma nova realidade, exigindo resiliência operacional para manter os processos sempre disponíveis e promovendo novas experiências, promovendo inovação. Ao longo do último ano, nós assistimos essa aceleração em todos os setores, mas também vimos todas as empresas querendo construir uma base digital muito mais forte para mudar de maneira fundamental os seus negócios. E não há volta, né? Nos próximos 2 a 3 anos, nós vamos ver uma transformação digital num ritmo que antes de 2020 a gente pensava que ia levar 5, 10 anos para acontecer. E conforme o mundo se recupera dos efeitos da pandemia, se torna primordial o uso massivo dos dados, utilizar esses dados de maneira eficiente e efetiva, dando a eles inteligência, a inteligência que vem através de componentes de machine learning, de inteligência artificial, mas fazer tudo isso com agilidade e com segurança. E por isso é primordial a adoção de padrões abertos e, especialmente, trabalhar em arquiteturas híbridas, baseadas em sistemas instalados, sistemas que a gente chama on-premise, mas também em sistemas de nuvem pública. Mas, em resumo, eu gostaria de comentar 3 fatores que são essenciais na transformação da sociedade. E eu acredito que todos eles foram mencionados aqui pelos nossos colegas, tanto pelo Christopher, pelo Nicolás, pela Renata. 3 coisas vão mudar o futuro das empresas. A primeira delas, reputação. Reputação, confiança. Bom, tivemos um problema, acho que no áudio da Kátia. Assim que ela voltar, eu passo novamente a palavra a ela, já para adiantar o nosso tempo, talvez passar para o Nicolás. Nicolás, a Kátia acabou de falar sobre a presença já da inteligência artificial e da tecnologia nos processos dos nossos produtos. A Petrobras, muito conhecida de todos, obviamente, mas todo mundo pensa em plataforma, navios, extração, oleodutos, refinarias. Você comentou conosco Indústria 6.0. Qual é hoje o papel, acho que, da indústria 6.0 na Petrobras nessa adoção de tecnologias, Nicolás? E há obstáculos para isso hoje no Brasil? Sim, bom, primeiro que nada, eu queria reforçar uma das palavras que colocou Carlos, que é a parte de acelerar a inovação no Brasil. Eu acredito que o que nós fizemos na Petrobras, em lo que se refere à transformação digital também, é acelerar o investimento dentro da companhia. Nosso plano estratégico, nós temos estimado investir 1,5 bilhões de dólares em transformação digital e inovação, que não é pouco. E para isso, obviamente, nós estamos pensando em uma alquimia tecnológica com o objetivo de agregar valor. Agora, quando nós vemos, eu falei um pouquinho da indústria 6.0, não? Mas quando nós vemos nossa operação, obviamente, estamos falando de mega estruturas de engenharia, não? Processos logísticos complexos, mas também estamos falando de muitas plataformas tecnológicas, sensorização, não? Um exemplo que eu dei é uma plataforma, tem 40.000 sensores aproximadamente, não? IoT. E nós temos 61 plataformas no Brasil operando. Então, vocês podem começar a entender um pouco quantos dados se gera. E aí um comentário que Kátia colocou também, que nós somos uma empresa orientada a dados também. Além de ter mais de 60 anos de dados geológicos, cada segundo esos sensores envían información, esos dados, vamos a falar así, tienen que ser transformados en información para ter ambientes, ¿no? Proativos y ambientes preditivos, o tecnologías proativas y preditivas para o trabalho. Quando eu comentei um pouco sobre a indústria 6.0, indo um pouco a essa provocação, quando nós vemos a indústria 1.0, que mais ou menos da 1780, não, dos anos 1780, era
a máquina a vapor, vamos falar assim. E aí nós temos a 2.0, que foi para 100 anos na frente, no 1870, a 3.0, que foram outros 100 anos, e hoje nós estamos assim, em uma ambiguidade entre a indústria 4.0 e 6.0. Quando se fala em inteligência artificial, nos leva à indústria 5.0. Então, tudo o que nós estamos falando aqui de tecnologia, automação com inteligência artificial, nos leva a isso. Agora, quando nós colocamos isso em ambientes inóspitos, como eu falei, aí eu acredito que nos leva à indústria 6.0. E isso requer uma série de investimentos. Nós estamos trabalhando a 2.000 metros de lâmina de água, mais de 2.000 metros de lâmina de água, estamos falando 2 quilômetros, 2,5 quilômetros de profundidade, onde, por exemplo, nessa profundidade nós temos uma pressão de aproximadamente 250 bars. Eu sempre gosto de comparar com coisas simples. Uma máquina Nespresso tem 9 bars. E da profundidade estamos falando de 250. Significa que qualquer equipamento que nós colocamos nas profundezas, se não é feito, desenvolvido com tecnologia para trabalhar na profundidade do oceano, com esse alto nível de pressão, equipamentos convencionais são esmagados. Eu falo que dutos, que nós chamamos dutos flexíveis, que conectam os poços às plataformas, são extremamente rígidos. O único que nessas pressões viram espaguete. Então, temos muita tecnologia investida. Obviamente, temos um laboratório, por exemplo, no CEMPES, que é o laboratório hiperbálica, que simula como os equipamentos se van a desempenhar nesse nível de profundidade. Agora, outro ponto também para ter como referência, um mergulhador, um ser humano mergulhador só consegue mergulhar a 300, 400 metros de profundidade. Mas disso não consegue. E nós estamos operando a 2.500 metros. Então, tem, sim, componentes, como eu falo, ou como outras empresas têm, que nós estamos vendo, empresas aeroespaciais, etc., que tem um investimento em tecnologia muito forte aí. E transformação digital não poderia estar alheia a todo esse movimento, com inteligência artificial, com digitalização, com operação, que é o que acredito que em ambientes hostis, inteligência artificial, automação, robotização, é o que nos leva a essa, eu falo, a sexta revolução industrial. Muito obrigado. Muito obrigado, Nicolás. De imediato, então, já continuo com o Christopher aqui. A Scania não é uma empresa, digamos, nativa tecnológica, Christopher. Entretanto, passa por esse processo de transformação digital. E nós estamos aqui nessa primeira vertical, que eu tenho que acelerar, já falando sobre inclusão, inserção de tecnologias. Como é que a Scania tem passado pelo processo de transformação digital, especificamente na inclusão, na adoção de tecnologias? Igor, permita-me discordar um pouco do seu pronunciamento. Nós nos orgulhamos de ser uma empresa de excelência em engenharia. Na Suécia temos um centro técnico de engenharia com 4.000 engenheiros que estão se renovando a cada dia, no intuito não de pensar mais tanto no hardware, mas sim no software. O produto atual é um computador sobre rodas, por excelência. E também temos orgulho de dizer que temos o único braço estendido da engenharia da Scania no Brasil. São 4.000 na Suécia e 250 aqui, que trabalham em paralelo na adequação das tecnologias a ambientes como o do Brasil, quentes, inóspitos, com poeira e etc. Da mesma maneira como o colega dizia que as condições de trabalho das novas tecnologias em grandes profundezas é um desafio, o mesmo se aplica a tecnologias nos ambientes tropicais, como o do Brasil. Como vencer a barreira e o tradicionalismo de uma empresa de 130 anos? É se mexendo o máximo possível, desafiando, buscando retirar as pessoas das suas zonas de conforto e aplicando os ensinamentos ou os conhecimentos adquiridos pela otimização dos processos que se originaram principalmente dos conceitos de Kaizen e conceito Lean. Talvez a Scania seja uma das empresas que melhor adotou essas filosofias no Ocidente. E sempre desafiando a situação normal, sempre buscando otimizar, então, em produtividade, eficiência e qualidade. Com as ferramentas de digitalização, tecnologia disponível, esse processo é muito mais acelerado.
as simulações também são feitas em tempos otimizados. Então, testes digitais de engenharia para novos produtos, novos componentes, novas soluções, também permitem que a gente faça essas simulações em tempos muito mais reduzidos do que no passado. Mas, efetivamente, a empresa de engenharia a que nos acostumamos a ser, do hardware, já há anos vem se transformando de maneira acelerada em uma empresa de engenharia de produção de softwares e algoritmos. E esses, sim, vão viabilizar, então, a gestão, por exemplo, de baterias dos veículos comerciais e vão permitir também a condução dos veículos em módulo autônomo. Muito obrigado, Christopher. O que fica muito claro para mim até esse momento é que nós já temos essa revolução acontecendo no Brasil. A tecnologia já está presente, todas as empresas com que nós tivemos a oportunidade de conversar hoje já nos disseram isso. Acompanhar esse processo é difícil, sermos líderes também é difícil. E há, obviamente, limitações, eu diria, no arcabouço jurídico do país, que precisam ser vencidas, né? Com isso, eu trago aqui de novo para conversar conosco a Renata, que talvez seja a melhor pessoa para nos falar sobre quais são os fatores aí importantes para o Brasil acompanhar e ser líder aí digital no que diz respeito aí ao nosso arcabouço jurídico do país, para nós conseguirmos acompanhar essa economia ou a indústria digital. Renata. Igor, obrigada. Ótima pergunta. Acho que a questão da regulação é muito importante, pode ser um facilitador, pode também impedir novos negócios e pode dificultar o avanço tecnológico do país. A Câmara de Comércio tem alguns princípios claros sobre boas práticas nessa área que eu poderia mencionar aqui em resposta à sua pergunta. Primeiro, eu acho que eu já falei até na minha fala inicial, o apoio total ao ambiente regulatório estável e flexível, que acompanha o progresso da tecnologia, em colaboração com o setor privado. Isso pode ser feito através do que chamamos de soft law, normas, guias de orientação à indústria, códigos de ética, ou até mesmo através da autorregulação do mercado. Esse, para mim, é o futuro da regulação. Nós temos novos modelos de negócios e teremos novos modelos de regulações. Um outro ponto muito importante, acho que esses dois primeiros são os pontos mais importantes, que é o comprometimento do país, da sociedade, com fluxos de dados livres. Acho que a Kátia mencionou isso brevemente. Permitir a movimentação dos dados através das fronteiras livremente, ao mesmo tempo, obviamente, garantindo a proteção de dados adequada. Nós preferimos, em vez de uma superestrutura, nós preferimos a priorização de diferenças no uso e no tipo de dados, mas sempre capacitando, obviamente, os consumidores a fazerem escolhas inteligentes. Um terceiro ponto importante seria apoio total aos esforços para a digitalização dos procedimentos alfandegários. Sobre isso, houve um acordo assinado entre o Brasil e Estados Unidos no ano passado, em outubro de 2020, sobre facilitação de comércio, um dos capítulos. Esse capítulo contém vários compromissos para a digitalização aduaneira, tanto nos Estados Unidos como aqui, janela única, aceitação de documentos eletrônicos, são alguns exemplos. Nós encorajamos muito essa iniciativa dos dois países, trabalhamos à margem dessas negociações, esperamos agora que esse protocolo comercial seja aprovado pelo Congresso brasileiro o mais rápido possível. Outro ponto que eu não posso deixar de mencionar é como tratar a segurança cibernética. Acreditamos que, nesse assunto, é essencial uma parceria entre governo e setor privado, concentrando-se na proteção dos sistemas, obviamente, numa abordagem baseada em risco. Um outro ponto que eu preciso cobrir seria a priorização de uma infraestrutura digital robusta e segura, por meio do que chamamos de uma cadeia de fornecedores diversas, com várias empresas envolvidas, um network aberto,
totalmente interoperável, com a participação, como eu falei, de múltiplas empresas. E, por fim, mais amplamente falando, buscar sempre cooperação entre os governos, assumindo compromissos de padrões internacionais, seja em organismos multilaterais, como o G20 ou CDE, ou através de acordos bilaterais. Já há alguns anos, mais ou menos uns 5 anos, a Chamber e o Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos apoiam fortemente a entrada do Brasil na OCDE. Trabalhamos tanto com o Brasil como outros países. Esperamos que isso se concretize bastante brevemente. Então, recapitulando, leis adaptáveis, livre fluxo de dados, colaboração com o setor privado na área de segurança cibernética, digitalização aduaneira, infraestrutura digital segura e uma cooperação internacional. Para mim, esses são os princípios básicos que devem orientar uma estrutura regulatória de um líder na indústria digital. Obrigado, Renata. Nós temos, então, ainda 25 minutos aproximadamente de debate. E, como eu havia mencionado anteriormente, eu acho que a primeira parte ficou muito claro aqui para nós, não só das potencialidades, como da realidade brasileira já de adoção dessas tecnologias, IoT, inteligência artificial e cloud e tantas outras já disponíveis no Brasil. A questão muito forte levantada pelo secretário Carlos da Costa de que os marcos regulatórios precisam ser estáveis e o governo tem trabalhado para isso. E agora eu acho que é um ponto fundamental que nós chegamos no nosso debate, a última pergunta, pelo menos do moderador. Não sei se haverá tempo para aqueles que nos assistem fazerem perguntas. Parte importante da transformação digital diz respeito a pessoas. E, tomando aqui de empréstimo uma coisa que o Nicolás nos falou, é be digital, né? Ser digital. E eu vou começar, então, essa última rodada, que aí eu peço realmente a todos vocês que mantenham aí nos 4 minutos estourando para dar tempo de nós finalizarmos o debate. Secretário, qual a estratégia? Existe uma estratégia? Qual a importância que o governo brasileiro dá hoje para qualificação profissional, né? Um processo que nós sabemos que é de reskilling, de upskilling, e que para esse momento da indústria é super importante. Olha, Igor, isso é tão importante que é um dos 4 pilares da nossa estratégia da indústria 4.0. Nós estamos implementando, já fizemos várias ações para avançar. A primeira é desenvolvimento tecnológico e inovação. A segunda é desenvolvimento de cadeias de fornecedores, já falei bastante disso aqui, inclusive lançamos 4 linhas de crédito, FINEP e BNDES, para investimento em indústria 4.0. O terceiro é regulação, já falei bastante coisa, só queria também, não cheguei a mencionar, mas é muito importante, respeito à propriedade intelectual, extremamente importante respeito à propriedade intelectual, e o INPI, que tinha 13 anos de backlog de avaliação de patentes, já reduzimos em 60% e vamos acabar com o backlog, e o INPI está avançando para ser um Patent Trade Office do século XXI, realmente, o 4.0. E a quarta é capital humano. Sem capital humano, nós vamos ter dificuldades e nós vamos atrair as chamadas dark factories para o Brasil. E não é isso que a gente quer. A gente quer investimento que leve em consideração, por exemplo, a capacidade dos nossos engenheiros. Como a Scania disse, tem 250 aqui. Mas se a gente for só no topo da pirâmide, é muito pouco para o nosso país. Nós precisamos qualificar milhões de brasileiros. Mas não é só gastar dinheiro. Gastar dinheiro, a gente teve exemplos. Teve o Pronatec, por exemplo, gastou 20 bilhões de reais. O próprio BID e o IPE fizeram uma análise que reduziu a empregabilidade das pessoas. Então, nós lançamos a Estratégia Nacional de Qualificação com 3 ferramentas. Primeira ferramenta, Performance Bonds. O fornecedor de qualificação só ganha se ele aumentar efetivamente a qualificação e a empregabilidade. Número 2, fomos os primeiros países do mundo a fazer isso. Número 2, parcerias com as empresas para qualificarmos naquilo que elas realmente precisam. Já estamos avançando, já vamos chegar a quase 10 milhões de qualificados em tecnologia de informação, por isso, desde habilidades mais básicas até inteligência artificial e habilidades mais avançadas. E terceiro lugar, os chamados vouchers.
E o Sistema S é tão importante que o trabalhador vai receber um voucher que vai dar direito à qualificação e quem vai escolher com ele o que qualificar é a empresa. Ou seja, são milhões de brasileiros sendo qualificados com efetividade e com foco muito grande em tecnologia da informação. Sem isso, o trabalhador vai ficando desatualizado. Essa é uma necessidade das empresas hoje. Esse é o nosso foco, preparar o trabalhador para a realidade de hoje e de amanhã. Inclusive, fechamos com o Fórum Econômico Mundial que vamos ser um dos primeiros países no Skills Gap Accelerator, que é um programa que vai reunir 8 países com o que há de melhor para reduzir o gap de skills. Fechamos isso em Davos, na última reunião presencial que tivemos, e já estamos trabalhando. E no Centro da 4ª Revolução Industrial, que já está funcionando, também um dos 4 pilares é como é que nós qualificamos as nossas pessoas, não só o upskilling e reskilling, porque upskilling e reskilling supõe que as pessoas já tenham skills, e aí está a grande oportunidade de leapfrogging. Como muita gente vai ter que reskill, nós vamos skill for the first time, ou seja, aquele que não tem skills vai ter uma oportunidade que é histórica, ele não tem, mas vai poder chegar no mesmo lugar que aqueles que já têm. É uma oportunidade fantástica para o Brasil. Nós vamos superar esse atraso e já estamos nos tornando um dos países mais promissores de todo o planeta. Obrigado, secretário. Importante nós ouvirmos isso, porque é uma preocupação de fato e de verdade do governo nessa dimensão da qualificação profissional. E de imediato eu já passo para a Kátia, porque eu te interrompi, na verdade a conexão ficou ruim, Kátia, você falava sobre reputação. Ainda faltavam 2 pontos, eu sei disso, eu vou te pedir para falar mais rápido se você assim quiser, mas já emendo com a pergunta. Diante disso que o secretário nos comentou, quais são as capacidades aí requeridas pelo mercado nesse processo, né, tanto de reskilling, upskilling e leapfrog que o secretário fez referência? Pois é, você viu só que situação, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, minha conexão ruim aqui. Mas, em resumo, e acho que em resumo do que todos os colegas falaram, 3 fatores são essenciais na economia digital. A gente chama dentro da IBM de 3 T's, que é o Trust, Talent e Technology. Então, confiança, né? A confiança que vem de uma reputação sólida, que vem, como a Renata muito bem colocou, de padrões e regulamentações. A formação de talentos e a aplicação das tecnologias de maneira correta. O secretário Carlos da Costa muito bem colocou, e alguns temas são centrais para a transformação digital, e sem dúvida passam por arquiteturas abertas, baseadas em nuvem híbrida, inteligência artificial, computação quântica e segurança cibernética. Mas o que eu gostaria de ressaltar é importante a gente sempre olhar e pensar que desenvolver o talento técnico para movimentar a economia digital é uma missão primordial de toda a sociedade. Quando nós olhamos para a tecnologia como um assunto restrito só a um determinado setor, nós perdemos oportunidades para avançar. A tecnologia, ela é e vai continuar sendo um elemento propulsor do crescimento econômico do mundo. E mais do que discutir competências específicas, a gente tem que ter um compromisso coletivo para a educação e a democratização da tecnologia. Eu tenho muito orgulho que a IBM fez esse ano um acordo com a Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação, com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós firmamos uma parceria para a formação inicialmente de mais de 10 mil estudantes brasileiros para se capacitar em altas tecnologias, mas como comentou o secretário Carlos da Costa, em altas tecnologias com demanda pela indústria. Então, nós vamos trabalhar junto com os professores das unidades da Embrapi, que vão receber especialistas da IBM para treiná-los em conceitos de nuvem híbrida, de inteligência artificial, de segurança cibernética, visando incorporar este conhecimento ao currículo da sala de aula. E como nós fazemos também, em parceria com o Centro Paula Souza, o Christopher, ali da indústria pujante do ABC, deve conhecer isso, nós temos ETECs e FATECs, que são formadoras
de profissionais para as indústrias e temos feito um trabalho profundo com as escolas do Centro Paula Souza na formação profissional. Então, a educação ela é uma ponte para a inclusão e a diversidade e a inclusão são os motores essenciais da inovação. E esse tem que ser um compromisso de toda a sociedade, de todos nós. Devolvo aí para você. Não Obrigado. Obrigado, Kátia. Muito obrigado pelas suas considerações. E eu já parto, então, para o Nicolás também. Nós falamos, então, sobre essa primeira vertente de transformação digital baseada na tecnologia, Nicolás, e você mesmo, eu trouxe aqui o seu conceito, na verdade não é o seu, mas o B-Digital, que você mencionou aqui. Então, é importante para nós, né, daqui sabermos, e para todos que nos assistem, como é que a Petrobras tem trabalhado com essa dimensão da transformação cultural e de pessoas, que é o outro marco que nós discutimos aqui hoje, além simplesmente da tecnologia. Bom, esse ponto para mim é de extrema importância. Quando nós falamos de transformação digital e inovação, nós não podemos esquecer que é feito através das pessoas. Esse conceito que eu coloquei do B-Digital, ou seja, o ser digital. Se uno pensa em tecnologia só e não adiciona essa dimensão de ser digital, as empresas fazem o famoso ovo de galinha, não? Acham que está indo na transformação digital, mas não. E o que nós queremos ir em uma equação de organização exponencial, ¿no? De crescimento exponencial e de evolução tanto interna da Petrobras como para fora. Então, dentro da Petrobras, nós acreditamos muito no reskilling das pessoas, nós temos excelentes profissionais, e com essa excelência de profissionais, nós temos que trabalhar muito nesse reskilling, em como treinar, como capacitar para esse novo normal. Nós falamos que, e aí vocês até comentaram que durante o processo de pandemia, ¿no? Que bastante, tirando a tristeza de todo o que aconteceu, nós na Petrobras tuvimos uma transformação digital que fizemos 6 anos em 6 meses, ou seja, evoluímos em 6 meses, talvez o que nos levaria 6 anos em um modo, vamos a falar, normal de pressão e temperatura. Ora, para isso, nós criamos a Academia de Transformação Digital e Inovação dentro da Petrobras, onde estamos treinando, temos contínuos treinamentos desde novas formas de trabalho como Agile, Design Thinking, criamos um centro de excelência Agile também, para trabalhar esse foco de Agile at Scale, criamos o Corporate Lab, ou seja, laboratórios para corporativos, o Safety Lab também, onde permite essas novas formas de trabalho, esses conceitos de pivotar, de nos conectar com startups. Nós trabalhamos os primeiros passos quando nos focamos em startups, fizemos uma cooperação com Sebrae, depois lançamos o programa de conexão para inovação também, onde fomos a selecionar startups, e temos quase 23 startups selecionadas. Também, como falou Carlos da Costa, o tema de patentes, nós somos uma das empresas que mais gera patentes, não? dentro do Brasil, e temos muito orgulho disso, e nós vimos também essa aceleração do INPE, aí reforçando as palavras dele, de como estão melhorando seus processos para poder acelerar os processos de inovação no Brasil. Então, eu acredito que quando fala de transformação digital, tem que ver o reskilling para internos, mas também como trabalhamos com a sociedade. Nós estamos com uma falta de recursos bastante grande também. Faltam desenvolvedores, temos a parte de falta de analytics, pessoas de inteligência artificial que consigam desenvolver, vamos a falar de inteligência artificial, de segurança de informação. Então, o mercado brasileiro tem uma oportunidade muito grande, porque tem excelentes profissionais e nós acreditamos nesse processo de treinamento. E nós criamos o projeto Janelas para o Amanhã, onde estamos fazendo doações de mais de 9.000 equipamentos em escolas de comunidades carentes, onde estamos a ideia é ter, obviamente, não só equipamento, mas ter internet, treinamentos, uma série de coisas em parcerias com outros parceiros, com o objetivo também de investir na educação no Brasil, que isso é extremamente importante, né? Porque as pessoas são mais digitais, mas temos que dar a oportunidade à sociedade brasileira para ir nessa jornada. E acreditamos também que, como nós temos que ser digitais para dentro, com reskilling, academias, temos que trabalhar muito com a sociedade para ser digital para fora também, não? Ou seja, trabalhar e sustentar a sociedade para acelerar esse processo de geração de profissionais que é tão importante para nós. Obrigado, Nicolás. Aqui,
nós temos, então, um ponto super importante, né? Uma empresa que nasceu aí tecnológica, né, como a IBM, uma experiência de transformação de pessoas e cultural, como a Petrobras. E eu acho que também tem muito a contribuir, Christopher, né, com esse painel, acho que a experiência da Scania no Brasil, nesse processo de transformação de pessoas, né, na digitalização, na transformação digital do dia a dia. Como é que a Scania tem feito isso no Brasil? A evolução tem sido notável e acelerada. E em todas as áreas que atuamos, seja no inbound logistics, as torres de controle hoje monitoram praticamente cada part number, desde do seu ponto de origem até a montagem final. O mesmo ocorre, então, no outbound, até a chegada ao destinatário final. Então, a tecnologia já está presente. Mas eu gostaria de me ater ao tema do elemento humano. De fato, nós temos um desafio, porque sabemos que a transformação já é presente e continuará sendo acelerada, talvez exponencialmente. Então, temos que trabalhar também com o que temos em mãos hoje. Novos programas, novas iniciativas são ótimas, mas nós temos um celeiro de jovens talentos no ABC, nas faculdades de engenharia, Mauá, FEI e outras. Temos 40 anos de cooperação com o Senai na formação de mecatrônicos e não mais os técnicos famosos, os ditos torneiros mecânicos, né? Hoje o torneiro mecânico foi reskilled já. Você teve a oportunidade de participar de uma inauguração da nossa nova fábrica de cabinas em 2018, 75 robôs, onde nós mantivemos praticamente todo o plantel. Os famosos torneiros mecânicos foram reskilled, recapacitados para serem programadores dos robôs e para serem operadores dos robôs de manutenções preventivas. Então, isso é um caso verídico, real e concreto. A vontade do brasileiro de aprender é enorme. E a vontade de querer acertar e se sentir inserido num processo de evolução contínua também é notável, né? Então, somado à cultura da Scania da excelência em melhoria contínua, nós entendemos que o que nós precisamos fazer é acelerar esses processos. Precisamos recapacitar o plantel que temos hoje, aderir também aos novos formandos das academias. Criamos a Universidade Scania, temos as trilhas de aprendizagem, todas em plataformas digitais, e nos assombra e nos chama muito a atenção como os nossos colaboradores são ávidos por aprender dessas novas tecnologias. E muitas vezes despendendo muitas horas fora do ambiente de trabalho. Então, se dermos a oportunidade, nós vamos conseguir atravessar essa jornada de grandes desafios. Obrigado, Christopher. Essa jornada ela é, portanto, super importante e indispensável para a nossa indústria fazer. Aqui nós falamos, acho que a Kátia nos falou sobre uma cooperação com o Instituto Paula Souza, você nos falou sobre o Senai. Essa cooperação também vai para fora das nossas fronteiras. Muito possivelmente nós temos uma possibilidade de fazer cooperações também internacionais, né? E aqui a Renata, né, que talvez seja a melhor pessoa para nos responder, e que eu queria questionar, até como a última participação aqui no elemento humano, qual que deveria ser o foco, Renata, da cooperação Brasil-Estados Unidos, já que você está na Câmara, na área digital? Seria essa formação profissional? Bom, eu vou voltar novamente ao acordo bilateral que foi assinado no ano passado entre o Brasil e os Estados Unidos. Inicialmente, esse acordo previa um capítulo sobre comércio digital. Infelizmente, esse capítulo não se tornou realidade. Tivemos, então, um capítulo em facilitação de comércio, um sobre boas práticas regulatórias e um sobre medidas anticorrupção. Isso significa que as negociações entre os dois países sobre um capítulo em comércio digital já foram iniciadas. Eu tenho certeza que capacitação é um elemento dessa negociação. Nós gostaríamos que essas negociações continuassem.
Enquanto isso não acontece, a minha sugestão para áreas onde eu vejo uma sinergia maior entre o Brasil e os Estados Unidos são as seguintes. Primeiro, segurança cibernética. Vivemos num espaço conectado, o Brasil e os Estados Unidos são líderes nessa área e são líderes regionais também. Então, acho que isso faz todo sentido. Na verdade, o diálogo da indústria de defesa tem um workstream já sobre segurança cibernética, mas podemos ampliar essas discussões entre os dois países. Outro ponto interessante de colaboração bilateral, acredito, seja na área de infraestrutura digital. É lógico que, aí eu vou ser parcial, nós esperamos que empresas americanas tenham sucesso no leilão do 5G. Se isso acontecer, a cooperação bilateral nessa área certamente vai se fortalecer. Penúltimo ponto, a criação, uma notícia muito boa para todos nós, a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados no Brasil. É uma notícia boa também para a relação bilateral. A agência tem se mostrado bastante colaborativa, inclusiva, nas suas orientações à sociedade civil. Esperamos que haja uma troca de experiências com as agências americanas, principalmente o Federal Trade Commission. E, por fim, a questão da digitalização aduaneira. Continuar a colaboração que já existe entre Brasil e Estados Unidos nessa área de automação aduaneira. E aí remito novamente à necessidade da aprovação pelo Congresso Brasileiro do protocolo. Existe também um acordo sendo negociado entre os dois países sobre o operador econômico autorizado. A gente espera que esse acordo seja finalizado muito em breve. Então, recapitulando, as áreas onde eu acho que pode existir maior sinergia seria segurança cibernética, proteção de dados e digitalização aduaneira, sem tirar a importância da capacitação, que eu acho que também é muito importante. E talvez haja aí uma troca de experiências bastante interessante entre Estados Unidos e Brasil nessa área. Obrigada. Obrigado, Renata. Estamos chegando ao fim aqui do nosso painel e eu queria então mencionar, acho que a todos aqueles que nos assistem, em especial aos investidores, aos nossos empresários, o nosso painel teve, aliás, além das pessoas super qualificadas que aqui estiveram, duas dimensões super importantes. Uma primeira dimensão é sobre a adoção de tecnologias no processo produtivo, a visão do governo sobre isso, o que o governo tem feito, quais são as medidas legislativas que têm sido tomadas para isso e como é que as empresas no Brasil têm lidado com isso no seu dia a dia. E o que nós podemos observar é que, de fato e de verdade, isso já é uma realidade no Brasil, em vários setores, como os aqui expostos. Parte disso, preciso também dizer, veio da experiência do próprio moderador. Há algum tempo atrás, eu tive o privilégio de gerir um programa que agora cresceu, teve um robustecimento muito grande, se chama Brasil Mais, que era de adoção de tecnologias inicialmente em chão de fábrica, e permitam-me contar em 30 segundos essa experiência. Nós colocamos uma tecnologia no chão de fábrica em várias indústrias para aumentar a produtividade. E, ao fazê-lo, nós descobrimos que, de fato, as empresas brasileiras precisavam aumentar a sua produtividade e assim fizeram com uma tecnologia de processo. Logo depois, nós começamos a colocar sensores e nós descobrimos que essas empresas, parte delas, não aumentavam a sua produtividade. E aí vem a razão de nós termos dividido o nosso debate dessa forma. Elas não aumentavam a produtividade porque o funcionário no chão de fábrica não sabia necessariamente ler as informações que vinham desse processo de sensoriamento no chão de fábrica. Então, são duas pernas, por assim dizer, importantes desse processo de digitalização, de IoT, de inclusão de tecnologias. Não só a inclusão, a tecnologia per si, mas também a formação profissional. E, pelo nosso debate, algo que é muito importante, o Brasil está no processo já de inclusão dessas tecnologias, se preparando e capacitando profissionalmente. Temos ainda 3 minutos, então eu vou fazer aqui um desafio a todos que participam, começando pelo secretário Carlos da Costa, uma frase para os nossos investidores e empresários que nos ouçam. Se você pudesse dar uma frase sobre indústria, processo de digitalização, transformação digital no Brasil, o que você diria, secretário? O Brasil está se transformando. Quem conseguir identificar as melhores oportunidades e sair na frente vai ganhar muito dinheiro e vai fazer o Brasil crescer.
Então, continuando aqui no nosso estúdio, já passo diretamente depois para os nossos painelistas virtuais, já passo para o Christopher. Christopher, em uma frase para os nossos investidores e para os empresários brasileiros sobre o nosso tema, o que ficou para você e o que você diria a eles? Eu diria que o caminho da Scania é sem volta, que até 2030 vamos reduzir pela metade a emissão de carbono da frota circulante e até 2040, mundialmente, vamos entregar veículos com 0 emissões. Tudo isso baseado na jornada de digitalização e da informática aplicada. Muito obrigado, Cris. Agora vamos para os nossos painelistas virtuais, né? Eu vou falar por último a Kátia, porque eu a interrompi no meio da nossa programação, então eu vou falar o Nicolás agora. Nicolás, uma frase para aqueles que nos assistem sobre o nosso tema de hoje, o que ficou marcado para você e o que você gostaria de dizer a todos. Olha, o que fica marcado é que o Brasil tem um grande potencial. Então, temos que saber aproveitar isso, investir dentro do país e trabalhar no desenvolvimento dos recursos, nos recursos humanos e recursos também que o Brasil tem. O Brasil é continental, então temos que alavancar todos os recursos que tem aqui dentro. Muito obrigado, Nicolás. Renata, e você? O que teria a dizer? Obrigada. Adorei essa ideia da última frase. A minha última frase é: a regulação digital tem que estar preparada para o avanço tecnológico, senão vai amarrar a inovação. Isso é muito importante. Nós estamos lidando com novos modelos de negócios, por que não lidar com novos modelos de regulação? Ok, Renata. Muitíssimo obrigado. E por último, você, Kátia. Aqui eu me desculpo por não ter esperado, mas volta a palavra para você. A minha fala é para o ser humano. Eu acho que, apesar de ser uma empresa de tecnologia, eu sempre gosto de ressaltar o poder do ser humano. A diversidade e a inclusão. A diversidade de pensamento e a inclusão digital se dá através da educação. Esses são os motores da inovação e esses são os motores da sociedade. Então, minha palavra final é: vamos cuidar dos seres humanos, que isso transforma o mundo. Muito obrigado, Kátia. E assim finalizamos o nosso painel 2, Indústria, Impactos da Digitalização, Servitização, IoT e Indústria 4.0. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Uma boa tarde. Muito bem, agradecemos mais uma vez aos integrantes do painel 2. A partir de agora, o Fórum de Investimentos Brasil 2021 faz um breve intervalo até o próximo painel, que começa às 16h30 pelo horário de Brasília. Até já.